Eles ignoraram a irmã negra que os pais adotivos criaram, até que no funeral uma carta revelou: Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O céu do Brasil estava nublado e escuro. Fileiras de carros luxuosos formavam uma procissão diante do portão do cemitério, prestando a última homenagem a Manuel Soares, um bilionário renomado, um dos ícones econômicos do Brasil. Amara permanecia imóvel entre a multidão, segurando firmemente um simples buquê de flores brancas, o olhar carregado de uma tristeza profunda. Ninguém sabia ao certo o que se passava na mente dela, a única mulher negra da grande família Soares, e também aquela que atraía todos os olhares curiosos ao redor. Amara, disse uma voz suave ao seu lado. Era Dona Carmen, sua mãe adotiva, segunda esposa de Manuel. Não fique tão triste, e seu pai vai descansar em paz. Amara apertou os lábios e assentiu. Sabia que, se ainda existia alguém na família que lhe guardava algum afeto, era Dona Carmen. Mas desde que Manuel adoeceu, esse vínculo também se tornará tênue, frágil demais para se apoiar. No momento final da cerimônia, o padre virou-se para a fileira reservada à família e falou: Se algum dos entes queridos quiser dizer algumas palavras de despedida ao Sr. Manuel Soares, por favor. Amara apertou o buquê com mais força e respirou fundo. Aquela era sua última chance. Mesmo sabendo que não era bem-vinda, queria falar. Havia escrito algumas linhas simples, apenas uma despedida sincera, sem exageros, sem pretensões. Caminhou lentamente em direção ao microfone, evitando os olhares que a cercavam. Com licença, e disse ela, a voz trêmula. Mas assim que sua mão tocou o microfone, uma voz fria interrompeu. Não precisa. Todos na multidão se viraram. Carlos, o filho mais velho de Manuel e herdeiro oficial, levantou-se da primeira fileira. Usava um terno preto caro, perfeitamente ajustado. Sorriu levemente, mas seu olhar era de puro gelo. O funeral do meu pai não é lugar para estranhos falarem. Uma risada contida ecoou em algum canto. Amara ficou paralisada. Olhou para Carlos, incrédula. Carlos, eu só queria dizer algumas palavras de despedida para o papai, sussurrou Amara, quase implorando. Lúcia, a filha mais nova, com um chale de pele luxuoso sobre os ombros, olhou Amara de cima a baixo antes de disparar. O que as suas palavras valem? Quem você pensa que é? Ela recuou um passo, mas tentou manter a voz calma. Sou filha do Sr. Manuel. Essa frase incendiou ainda mais o ambiente. Uma convidada idosa, Dona Isabel Martins, amiga de longa data da família, franziu a testa. Filha? Desde quando? Carlos virou-se para Dona Isabel e deu de ombros. Meu pai foi bondoso demais nos últimos anos. A adoção e foi só um ato de caridade. Nesse momento, o burburinho aumentou. Olhares curiosos, julgadores e até desprezíveis cortavam Amara como lâminas frias. Ela olhou para Dona Carmen, pedindo socorro com os olhos. Mas Dona Carmen, que a abraçava quando pequena e a chamava de minha filhinha, apenas abaixou a cabeça, evitando seu olhar. Um silêncio cortante caiu sobre o local. Amara largou o microfone. Até o vento pareceu cessar por alguns segundos, como se dando lugar à humilhação que a consumia. Por favor, volte para seu lugar, disse Carlos, agora com um tom mais ameno, mas ainda sem qualquer traço de afeto. Amara se virou e caminhou, cada passo doía como se pisasse em espinhos. Uma mulher próxima, Maria Helena, ex-namorada de Carlos, murmurou alto o suficiente para ser ouvida. Uma estranha achando que é da família, e que vergonha. Risadas contidas ecoaram entre os convidados. Ela sentiu o rosto queimar, não de raiva, mas de vergonha. Cada sussurro era uma chama que queimava o pouco de dignidade que ainda lhe restava. Quando Amara chegou ao seu lugar, encontrou o assento ocupado por uma prima, Laura. Ela ficou em pé por alguns segundos, sem saber o que fazer. Ninguém ofereceu lugar, ninguém se importou. Ela era invisível. Pouco depois, Lúcia aproximou-se e arqueou a sobrancelha. Seu lugar é lá atrás, disse, apontando para as cadeiras reservadas aos funcionários do funeral. Amara olhou na direção indicada.
Lá estavam os funcionários de uniforme preto, observando a cerimônia em silêncio. Lúcia, e eu sou da família, e cresci naquela mansão, comi à mesma mesa, chamei papai como todos vocês. Lúcia sorriu de canto e respondeu com a voz fria. Isso foi só um capricho dele. Você acha mesmo que ele te via como sangue do sangue? Carlos interveio, cortando. Chega de drama. Nosso pai acabou de morrer, tenha decência. Ela olhou para os dois que um dia chamou de irmão e irmã, agora sombras sufocantes. Mordeu os lábios e não disse mais nada. Silenciosamente, saiu da área reservada à família e caminhou para o fundo, onde estavam os funcionários. No caminho, uma voz masculina ressoou. Era o Sr. Bruno Almeida, antigo parceiro de negócios de Manuel. Aquela menina é filha adotiva? Achei que fosse funcionária. Outra mulher, Dona Patrícia Oliveira, vestida de roxo nobre, sorriu com desdém. Até que é bonita, e mais não combina com esse funeral. Ambos riram discretamente. Amara não olhou para trás. Sabia bem o quão afiadas eram aquelas risadas. Ao sentar-se na última fileira, suas mãos tremiam. As risadas e os cochichos continuavam. Amara ergueu os olhos para o retrato do pai. Aquele homem que um dia a carregou nos ombros, que a levou para aulas de piano, que lhe dizia: "Você sempre será o orgulho do papai." Mas ali, diante dessas pessoas, ela não era nada. Uma sombra. Uma mancha. Um ato de caridade. Ela fechou os olhos e apertou o buquê com tanta força que as pétalas começaram a cair no chão frio. A cerimônia chegou ao fim. Os convidados se levantaram para acompanhar o cortejo até o local do sepultamento. Os membros da família foram chamados à frente para seguir no carro fúnebre. Amara levantou-se e caminhou rapidamente em direção à fileira reservada à família Soares, o mesmo lugar onde um dia se sentou nas festas de aniversário do pai, onde fora chamada de filha caçula. Tentava manter a calma. Apesar de ter sido humilhada, ainda acreditava que seu pai, Manuel, a amara de verdade. Mesmo sem laços de sangue, os quase 20 anos de convivência não poderiam ser apagados por insultos. "Posso ficar aqui com a senhora, mãe?" Amara perguntou suavemente, olhando para Dona Carmen, que estava com Carlos e Lúcia. Dona Carmen a olhou por um instante, os olhos vacilaram, mas antes que pudesse responder, uma mão firme agarrou o pulso de Amara. "O que você está fazendo aqui?" Lúcia rosnou, puxando-a como se fosse uma criança levada. "Só quero me despedir do papai com todos vocês", e Amara tentou explicar enquanto era puxada. Lúcia não disfarçava hostilidade. Sua voz se elevou, chamando a atenção de alguns convidados. "Esses assentos são da família. Seu nome não está na lista. Vá para outro lugar." Amara tentou se soltar, mas Lúcia não largava. "Solte-me, você está me machucando." Carlos também se aproximou, com o mesmo olhar gelado e uma voz firme. "Não crie confusão no funeral, Amara. Já fez o bastante." "Confusão? Eu só quero ficar perto do papai no último momento." Ela não aguentou mais e soltou um soluço. Um senhor idoso se aproximou. Sebastião Ribeiro, antigo colega de Manuel, e perguntou em voz baixa: "Aconteceu algo?" Carlos imediatamente sorriu. "Não, só um mal-entendido. Minha irmã ficou um pouco emocionada demais." Sebastião assentiu, embora com expressão desconfiada. Mas Amara sabia que ninguém ali estaria ao seu lado. Ninguém. Lúcia finalmente soltou seu braço, mas não sem antes apontar para o fundo. "Você pode ficar ali, com os empregados. Combina mais com você." Um riso abafado veio de Silvia e Inês, filhas da tia Margarida, enquanto passavam. Silvia zombou. "Talvez confundiram com aquelas modelos de campanha beneficente." "Ou recepcionista do Caribe", acrescentou Inês. Amara ficou imóvel por alguns segundos, depois virou-se. Os saltos altos batiam contra o chão de pedra como ecos da humilhação. Passou pela fileira principal, onde Dona Carmen permanecia imóvel como uma estátua, evitando novamente seu olhar.
Ao chegar à última fileira, sentou-se ao lado de Clara, antiga funcionária da mansão há mais de 15 anos. Senhorita Amara, e Clara começou, mas Amara balançou a cabeça, recusando o consolo. Já estava acostumada com o silêncio. Tinha medo que, se alguém a defendesse, fosse demitido como se ela fosse uma praga. Algum tempo depois, os sussurros começaram a se tornar mais audíveis. Frases que pareciam cochichos, mas eram ditas alto o suficiente para que ela ouvisse. Ela ainda acha que faz parte da família? Quem deixou ela sentar na fileira dos Soares? Dizem que foi adotada só porque o Sr. Manuel queria se exibir para a imprensa na época. Aquela garota negra? Também ouvi isso. Amara apertou com força a barra do vestido, os olhos fixos no caixão do pai, que estava sendo preparado para a última despedida. Ela se lembrou de quando ele a levava para a escola, das noites em que os dois ouviam música clássica juntos, dos aniversários em que ele mesmo fazia pudim de leite para ela. Aquilo era real. O amor dele era real. Mas essas lembranças estavam sendo esmagadas, pedaço por pedaço, sob os olhares de desprezo e palavras cruéis das mesmas pessoas que um dia a chamaram de "ô sobrinha". Carlos subiu para fazer o último discurso antes da saída do cortejo. Sua voz ecoou pelos alto-falantes. Meu pai foi um grande homem, um pai dedicado, um empresário brilhante. O legado que ele nos deixou não é apenas material, mas também de honra. A família Soares sempre valorizou as tradições acima de tudo. Lúcia interrompeu com um choro claramente falso. Papai nos ensinou a viver com dignidade, a valorizar os verdadeiros laços de sangue. Ao ouvir isso, Amara apertou tanto os punhos que suas unhas cravaram na pele. Um garçom se aproximou da fileira onde ela estava. Era Jairo, que crescerá com ela na mansão, mas agora era funcionário do evento. Ele se inclinou e lhe entregou uma garrafinha de água. Você está bem, Amara? Ele perguntou suavemente, com sinceridade. Tô, ela respondeu rapidamente, sem tirar os olhos do caixão. Jairo pareceu querer dizer algo mais, mas recuou ao notar o olhar hostil que Carlos lançou em sua direção. Ele entendeu. Naquele lugar, até demonstrar gentileza para com Amara era o impróprio. Momentos depois, começou a tocar a música do funeral, e os padres deram início ao rito final. As pessoas se levantaram, mas Amara não teve coragem de avançar. Olhou ao redor, ninguém procurava por ela, ninguém perguntava onde está Amara, e ninguém oferecia lugar. Ela se levantou e se misturou à multidão no fundo, os que não tinham nome, nem título, nem lugar de honra. Os que não apareciam nas fotos, que ninguém chamava por o senhor ou o dona. Começou a garoar. Guarda-chuvas pretos se abriram, cobrindo as cabeças de quem usava ternos e vestidos de grife. Amara não tinha guarda-chuva. Nem casaco. Estava com frio. Mas não tremia. A dor dentro dela era mais gelada que qualquer vento. Amara, uma voz a chamou por trás. Era o Sr. Alexandre Alves, que fora secretário pessoal de seu pai. Ele colocou a mão gentilmente no ombro dela. Quer ir para a frente? Pode acompanhar a família. Ela o encarou, com um olhar exausto, sem esperança. Família, senhor? Eu não fui permitida. Não fui convidada. Não estou na lista. O Sr. Alves apertou seu ombro levemente, como um pedido de desculpas por todos os outros. Mas ele também não podia levá-la adiante. Assim como os demais, só podia sentir pena em silêncio. Quando o cortejo começou a se mover em direção ao carro fúnebre, Amara permaneceu no fim da fila. A chuva engrossou. Risadinhas voltaram a ecoar sob guarda-chuvas distantes. Ela não tem vergonha na cara. Primeiro quis discursar, depois quis sentar na frente. Ninguém sabe quem é o pai verdadeiro dela. Aposto que o Manuel foi manipulado. Amara respirou fundo. Mesmo sem ninguém olhando, ela manteve as costas eretas. Pelo pai que partirá. Pelas memórias sinceras. Mesmo que todos tentassem apagá-la daquela família, ela sabia que ao menos no coração de uma pessoa, um dia foi chamada de filha.
Após o frio ritual de sepultamento sob a chuva de São Paulo, a maioria dos convidados foi convidada para a mansão dos Soares no bairro luxuoso dos Jardins para um chá pós-funeral. Apesar de se tratar de um encontro de luto, o ambiente estava surpreendentemente suntuoso, lustres de cristal, mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis, taças de champanhe brilhantes e risos abafados que destoavam da tristeza esperada. Amara entrou, com os ombros molhados, o vestido sujo de lama do cemitério. Estava perdida entre uma multidão elegante, como uma mancha escura que ninguém queria notar. Pensou em recuar, mas um jovem garçom Diego, com quem tocava piano na infância, sussurrou: "Você pode entrar. Acho que o Sr. Manuel gostaria que você estivesse aqui." Ela assentiu e entrou lentamente na sala principal. Todos os olhares se voltaram para ela, não por saudade do falecido, mas pela presença da garota negra entre os brancos aristocráticos da família. "Olha lá", um homem murmurou para a esposa, "ela ainda está aqui?" Ninguém convidou. "Que cara de pau", respondeu a mulher, sem deixar de sorver seu champanhe. Amara ouviu cada palavra com clareza. Recolheu-se num canto próximo à estante. Aquela sala fora o lugar onde seu pai lhe ensinara a ler. Cada quadro, cada livro era familiar, agora todos pareciam frios como olhos a observá-la dos retratos dos antepassados nas paredes. Um grupo de mulheres próximo começou a conversar, sem baixar o tom de voz. Lúcia disse que ela queria estudar em São Paulo e ainda pediu bolsa do fundo da família. Sério? Que descaramento! Ouvi dizer que o Manuel só adotou ela por causa de um processo de racismo na época. Precisava de um gesto humanitário para limpar a imagem. Ah, foi tudo marketing. Olha como ela tá vestida. Vestido velho, sapato encharcado. Quem vai a um velório assim? Amara apertou o copo de água nas mãos, tentando conter o tremor nos ombros. Cada palavra era uma agulha, não gritavam, mas cada ferida era profunda. Lúcia se aproximou de longe, de braços dados com o novo namorado Rodrigo Vieira, um jovem empresário conhecido pelas festas. "Amor", Lúcia disse em voz alta, o suficiente para Amara ouvir, "aposto que Amara veio só para ver quem vai herdar o quê." Rodrigo deu uma gargalhada e ergueu as sobrancelhas. "Ela acha que vai ganhar alguma coisa?" Lúcia fingiu surpresa. "Talvez ela espere algo assim, e deixo para Amara 3 pacotes de miojo e meu violão velho." Ambos riram alto. Vários convidados próximos também riram, como se tivessem recebido permissão para zombar. Amara ficou imóvel. Um dia, ela tocava violão para o pai todas as noites. O instrumento não era valioso, mas era uma lembrança. Agora, tornará-se motivo de piada. Uma mulher que estava por perto, Teresa Galvão, amiga íntima da tia Carmen, virou-se para o marido e perguntou: "Ainda não entendo por que o Sr. Manuel resolveu adotá-la. Esta é uma família de prestígio, não dá para ter uma criança sem laço de sangue, e ainda por cima." Ela não completou a frase, mas seu olhar para a cor da pele de Amara disse tudo. Carlos, que naquele momento estava com alguns parceiros de negócios, entre eles o Sr. Matheus Ramalho, CEO de uma empresa de equipamentos médicos, também lançou um olhar para Amara ao ouvir seu nome. Carlos, perguntou o Sr. Matheus, "aquela moça é, e filha biológica?" Carlos sorveu o vinho e sorriu levemente. "Não. Meu pai teve fases de emoção ou intensa demais. Mas tudo ficou só na bondade mesmo." "Oh, e então ela não tem nada agora?" O Sr. Matheus perguntou de novo. "Nada além do sobrenome Garcia", e na certidão de nascimento Carlos respondeu com um sorriso frio. Outra convidada, Beatriz Moreira, uma jornalista famosa, também escutava a conversa e anotou alguns detalhes em um caderninho. Amara percebeu, no dia seguinte os jornais estariam cheios de notícias sobre o funeral. E ela, como sempre, seria apenas uma história curiosa entre os Soares. Ela deu um passo para trás, pretendia sair para o jardim, quando ouviu uma voz suave. "Amara, espera um pouco." Era Letícia, a única prima que um dia lhe emprestara um vestido de festa quando eram crianças. Aquela garota, agora uma famosa designer de interiores, aproximou-se com voz baixa, mas cheia de empatia. "Não se preocupe com o que dizem.
Eu sei que seu pai te amava muito. Então por que ninguém diz nada? Amara perguntou, ainda olhando para a porta. Letícia mordeu os lábios, depois suspirou. Porque tem medo de perder a parte deles. Todos estão esperando o testamento. Aquela frase, embora sincera, foi como uma tesoura cortando o último fio de esperança. Amara assentiu e saiu da sala. Caminhou até o jardim onde seu pai costumava fazer churrascos todo o verão. As laranjeiras ainda carregadas, exalando um aroma suave, lembravam dias tranquilos do passado. Uma voz se levantou atrás dela. Você não deveria estar aqui. Era Lúcia, com o mesmo tom de sempre. Papai acabou de morrer, está em minha casa. Amara respondeu, tentando manter a calma. Seu pai? Lúcia se aproximou com um sorriso sarcástico. Um homem branco, rico, de prestígio, chamando você de filha? Você realmente acredita nisso? Amara ficou em silêncio. Ela acreditava. Acreditava muito. Lúcia continuou. Talvez ele tenha sentido pena de você. Mas não se esqueça, ele sempre nos ensinou que sangue é o mais importante. E não importa o quanto você tente, você nunca será sangue. Você pode pensar o que quiser, respondeu Amara, mas ele me amava. Isso você não pode apagar. Lúcia soltou uma gargalhada. Então espera até ler o testamento. Aí você vai ver o quanto era amada. Amara se virou, sem vontade de continuar a conversa. Mais de longe, ainda ouvi os sussurros, desta vez de um grupo mais jovem, amigos de Carlos e Lúcia. Aquela ali estudou em escola internacional e com o dinheiro de quem, hein? Deve ter seduzido o velho Manuel e foi o abençoada. Chega, não estraga o chá com esse lixo. Cada palavra era um corte, cada olhar, uma facada. Amara não chorou. Ficou imóvel entre as laranjeiras, sentindo o vento frio entre os cabelos bagunçados, e percebeu que ela não tinha mais um lugar para chamar de lar. No dia da leitura do testamento, a mansão da família Soares mantinha seu luxo de sempre, com tapetes vermelhos estendidos e luz dourada dos lustres de cristal iluminando o ambiente grandioso. Do lado de fora, o dia de verão era escaldante, mas por dentro o ar parecia denso, como se tudo estivesse prestes a explodir numa guerra silenciosa e imprevisível. Amara ficou em silêncio perto da janela, olhando o vasto jardim. Apesar de ter feito parte daquela família por tantos anos, ela nunca se acostumara com aquela sensação de ser rejeitada, excluída de forma tão descarada. Cada riso, cada olhar de desprezo dos familiares era como uma faca em seu coração. Todos estavam reunidos na sala principal, esperando o momento da leitura do testamento. Da tia Carmen, à tia Margarida, até Carlos e Lúcia, todos aparentavam nervosismo. Sabiam que o herdeiro oficial seria um dos dois irmãos. Quanto a Amara, todos a viam como um incômodo, uma caridade que Manuel resolveu adotar. Amara, quer entrar? Perguntou Dona Carmen, com voz gentil, mas cheia de compaixão. Ela era a única que ainda tratava Amara com alguma bondade, mas mesmo assim, não tinha força para mudar nada naquele sistema cruel. Não respondeu Amara com a voz neutra. Não quero mais ouvir. Dona Carmen permaneceu em silêncio, virou-se, os olhos carregados de tristeza. Amara sabia, ela também estava cansada de lutar uma guerra impossível. Na verdade, ela nunca foi vencedora naquela família. Minutos depois, entrou o advogado Eduardo Azevedo, que há anos atendia a família Soares. Um homem de meia idade, com olhar afiado e mãos sempre firmes, sinal de seriedade no trabalho. Todos se levantaram com sua entrada, e os olhares tensos se multiplicaram. Podemos começar, disse Eduardo, passando os olhos pela sala. Carlos estava próximo, segurando firmemente uma taça de vinho tinto, olhando para Dona Carmen e Amara. Seu olhar parecia esperar algum tipo de aprovação dela, mas Amara nem olhou de volta. Permaneceu imóvel, ouvindo a voz do advogado ecoar na quietude. Eduardo abriu o caderno e começou a leitura. Sua voz era monótona, sem qualquer emoção. Isso tornava tudo ainda mais frio e impessoal.
Com todos os bens e heranças remanescentes, eu, Manuel Soares, decido deixar tudo para meus filhos, Carlos Soares e Lúcia Soares, disse Eduardo. Sua voz soava como marteladas no coração de Amara. Cada palavra do testamento era um tapa no rosto. Ela ficou ali, sem reação, mas por dentro sentia-se despedaçada. Todas as esperanças, todos os sonhos de receber ao menos uma lembrança, evaporaram. Ela não era parte da família. Apenas uma estranha, uma peça de caridade que havia perdido seu valor. E continuou Eduardo, todos os bens particulares, incluindo dinheiro, imóveis e ações, serão divididos igualmente entre meus filhos. Todas as decisões financeiras ficarão sob responsabilidade de Carlos e Lúcia. A sala ficou em silêncio. Apenas a voz do advogado era ouvida. Em frente a ele, Amara sentia-se como uma sombra sem nome. Tudo estava claro. Ela não receberia nada, além de um sobrenome. Alguns convidados trocaram olhares, como se já soubessem do resultado. Alguns riram discretamente, outros suspiraram, mas ninguém disse uma palavra. Todos estavam acostumados com divisões como aquela, e não se surpreenderam ao ver Amara excluída. Obrigado a todos, disse Eduardo, fechando o caderno. Assim, concluímos todos os procedimentos. Carlos aproximou-se, deu um leve tapinha no ombro de Lúcia e sorriu vitoriosamente. Nenhum olhar de consolo foi lançado a Amara. Ela os observou, sentindo-se como uma intrusa, um estorvo. Perguntava-se se algum dia realmente foi parte daquela família. Lúcia virou-se e sorriu friamente. Na verdade, Amara, você não precisa mais se envolver com essas questões. Já recebemos tudo. Você não tem com o que se preocupar. Eu só queria um pouco, disse Amara, com a voz embargada. Um pouco já bastava. Mas, e não recebi nada. Carlos riu alto, bateu palmas e disse. Talvez seja hora de arrumar um emprego. Esqueça o testamento. Sério mesmo. Lúcia deu um tapinha no ombro de Amara, com tom sarcástico. Deixa disso, Amara. Não se machuque mais. Você não tem nada nas mãos. Nós somos os verdadeiros herdeiros. Amara ficou parada, sentindo que seu coração havia parado de bater. Queria sair dali, apagar todas aquelas palavras cruéis da sua vida, mas cada passo parecia pesar toneladas. Ela saiu da sala principal da mansão Soares, os pés arrastando. A porta se fechou atrás dela como se encerrasse todas as portas da sua vida. Não queria mais ver aqueles rostos frios, nem ouvir aquelas palavras sem alma. Nem conseguia mais chorar. A dor havia se transformado em anestesia. Ela já era apenas uma sombra invisível. De repente, uma voz soou atrás dela, fazendo-a se assustar. Amara, para onde você vai? Ela se virou. Era Carlos. Eu não acho que você deva ir a lugar nenhum, Carlos disse, aproximando-se dela. O que você quer? Amara perguntou, sua voz endurecida. Aquilo que você queria, você já não conseguiu. Você não tem direito algum sobre o testamento, e também não tem mais o direito de permanecer aqui. Amara ficou parada, sem dizer uma palavra. Ela sabia muito bem que não foi por amor que o Sr. Manuel a adotou. Tudo não passava de um jogo, uma maneira de essa família esconder seus lados sombrios. Ela foi um instrumento para que todos se sentissem mais humanos. Carlos se aproximou mais, o olhar dele a perfurava, carregado de desprezo. Você não merece o sobrenome Soares. Você é só uma filha adotiva, um objeto aos olhos de todos. Você não tem valor algum. Amara engoliu as lágrimas, mas sentia um aperto no peito. Podia ouvir sua respiração acelerada e suas pernas pareciam prestes a ceder. Você é uma intrusa, Carlos continuou, em tom de provocação. Meu pai, minha mãe, todos sempre te viram como uma ferramenta. Uma escolha errada que eles nunca tiveram coragem de admitir. Entende isso? Amara permaneceu em silêncio. Queria ir embora, mas parecia estar presa naquele lugar. Queria fugir daquela casa, daquela família, mas não conseguia. Cada passo seu parecia vigiado, sob olhares constantes.
Sabe de uma coisa? Amara Carlos sorriu friamente. Você só conseguiu viver até agora por nossa piedade. Você é uma estranha, e sempre será. Nunca vai pertencer a essa família. Uma risadinha ecoou à distância. Era Lúcia. Ela se aproximava lentamente, os olhos brilhando sob a luz. Eu tinha razão, Amara. Você é só uma criança abandonada, uma brincadeira humanitária que meu pai resolveu fazer no passado. Agora você entendeu, né? Amara não conseguia dizer nada. As palavras deles eram como facas cravadas em seu coração, e ela não podia reagir. Simplesmente porque não lhe restava nada com que se defender. Ela tentou, acreditou no amor daquela família, mas agora sabia que tudo não passava de uma mentira. Obrigada por me abrir os olhos, Amara disse, a voz seca, mas firme. Carlos e Lúcia trocaram olhares, e em seus rostos já não havia preocupação. Eles sorriram, como se tivessem vencido uma grande batalha. Vai embora, Amara Carlos disse. Ninguém aqui precisa de você. Amara virou as costas e começou a caminhar, mas ao passar por eles, ouviu Lúcia murmurar, num tom que só ela podia ouvir. Você acha que vai encontrar seu lugar em outro lugar? Você sempre será apenas uma sombra. Ao sair do jardim, Amara sentiu um cansaço imenso. Passou pelo portão da mansão, onde ninguém notou sua presença. Entrou na chuva, sem parar, sem olhar para trás. Afinal, aquele lugar já não era mais seu lar. Quando chegou ao seu pequeno apartamento, ninguém a esperava. Não havia ninguém na porta, ninguém para perguntar como estava, ninguém para dar boas-vindas. Tudo o que ela tinha era uma cama vazia e paredes frias. Paredes que um dia acreditou que a protegeriam, mas agora, não passavam de barreiras indiferentes, incapazes de afastar a solidão que a consumia. Silenciosamente, tirou a roupa encharcada e entrou no banheiro. Debaixo do chuveiro frio, não sentia nada além de um vazio absoluto. As dores que não passavam, as ofensas daqueles que um dia foram sua família, continuavam a ecoar em sua mente, inapagáveis. O toque do telefone interrompeu seus pensamentos. Amara olhou para a tela e viu um nome aparecer, Ana Soares. Sua prima. A única da família em quem um dia acreditou que podia confiar. Ela não sabia o que fazer, mas no fim, atendeu. Amara, posso falar com você um pouquinho? A voz de Ana soava hesitante, mas clara. Amara respirou fundo, tentando manter a calma. O que você quer? Onde você está? Vou até aí, Ana disse, com um tom preocupado. Amara sentiu uma leve irritação, uma pontada de frustração, mas ainda assim respondeu. Não precisa, Ana. Eu estou bem. Mas Ana insistiu. Amara, não seja assim. Eu sei que você está sofrendo. Mas você precisa entender que a vida nem sempre é justa. Você não pode ser para sempre filha dessa família. Você precisa aceitar a verdade. Amara ficou em silêncio. Sabia que sua prima queria confortá-la, mas aquelas palavras só a feriam ainda mais. Não precisava mais de piedade fingida. Eu não preciso que ninguém tenha pena de mim, Ana. Só quero viver do meu jeito. Mas por que é tão difícil? Por que tudo se tornou tão horrível assim? Ana ficou calada por um instante e então respondeu suavemente. Amara, você é filha dessa família, de qualquer forma. Mas também precisa entender que nem todos vão te aceitar. Especialmente a nossa mãe. Eu já entendi, Amara respondeu, com a voz embargada. Eu não preciso mais da aceitação deles. Estou cansada das mentiras e da falsidade. Amara. A voz de Ana parecia querer consolar, mas não sabia como. Eu sinto muito por tudo. Mas você precisa ser forte. Não deixe que pessoas assim te destruam. Amara permaneceu em silêncio. Sim, ela precisava ser forte. Mas como ser forte quando tudo ao seu redor desmoronava? Quando nem mesmo sua própria família estava ao seu lado. Ela desligou o telefone, sentindo-se tomada por um vazio esmagador. Ninguém podia entender o que ela sentia naquele momento.
Por mais palavras de consolo que viessem, nenhuma delas apagava o fato de ela foi rejeitada, sem valor algum dentro daquela família. No dia seguinte, Amara acordou cedo como sempre, mas aquele dia parecia diferente. Olhou-se no espelho, viu o cabelo molhado, embaraçado. Não tinha forças para se cuidar. Por dentro, tudo parecia devastado. Decidiu sair, não para fugir, mas apenas para sentir o mundo lá fora, para não se sentir presa naquele apartamento. Andou pelas ruas sem rumo, sem saber o que procurava. Talvez uma libertação, ou apenas um sinal de que ainda estava viva, de que ainda existia. Mas então, ao passar por uma joalheria, viu seu reflexo no vidro. O cabelo emaranhado, os olhos inchados de tanto chorar, o rosto exausto. Não se reconhecia mais. Sentia que não pertencia àquele lugar, nem a este mundo. Era apenas uma sombra, uma imagem apagada, que ninguém queria. Nesse momento, o telefone tocou novamente. Ela olhou para a tela, e o nome que apareceu a deixou incrédula, Lúcia Soares. Amara hesitou por um momento e então atendeu. A voz de Lúcia surgiu imediatamente. Amara, você ainda não arrumou suas coisas? Você sabe que não queremos você aqui, né? Você ouviu o testamento muito bem. Amara não conseguiu dizer nada. Apenas escutava o riso de Lúcia do outro lado da linha. Um riso cheio de desprezo, de escárnio. É melhor você ir embora, Amara. Não perca mais seu tempo. Mesmo que queira ficar, ninguém aqui quer você. Obrigada, Lúcia, Amara disse, com a voz enfraquecida. Eu vou embora. E desligou. Mas naquele momento, ela não sabia para onde ir, vagou pelas ruas, andando sem rumo na chuva, como um fantasma que não encontrava lugar para parar. No dia seguinte, ao passar por um café, uma voz chamou seu nome. Ela se virou e reconheceu Jairo, um velho amigo da época em que morava na mansão Soares. Ele era o único que a tratava bem naquela casa, mas agora também não tinha muito o que dizer. Era um dos empregados da mansão, e hoje, apenas mais um estranho. Amara, como você está? Jairo perguntou com voz suave. Estou bem, ela respondeu, mas imediatamente sentiu o cansaço tomar conta. Na verdade, e não estou. Eu sei que não foi fácil para você, mas você pode recomeçar. Você não precisa enfrentar isso sozinha, Jairo disse, com um olhar cheio de compaixão. Amara sorriu fracamente. Obrigada, Jairo. Mas eu já não sei o que fazer. Parece que tudo está perdido. Jairo a olhou com tristeza. Você não precisa dizer isso. Ainda há muitas oportunidades pela frente. Não se afunde nessa dor. Amara balançou a cabeça e virou-se para ir embora. Ao voltar para seu apartamento, sentia-se tão exausta que mal conseguia caminhar. Não sabia o que fazer com todos aqueles sentimentos, não sabia como encarar a realidade. Nos últimos dias, ela estava exausta de fugir dos próprios sentimentos. Tudo desde o funeral até o testamento, passando pelas humilhações vindas de Carlos e Lúcia, já tinha sido mais do que suficiente. Ela havia aguentado por tantos anos, mas agora sabia que precisava se levantar. Não por causa da herança, nem daquela família, mas por ela mesma. Amara merecia uma nova chance, merecia viver a própria vida. Ela se levantou da cama, se espreguiçou e sentiu uma determinação crescendo dentro de si. Seus olhos brilharam, e, naquele momento, parecia ter se livrado de um grande peso. Ela pegou o celular. Na tela, havia uma mensagem de Eduardo Azevedo, advogado do Sr. Manuel, que conhecia bem a situação dela e sempre havia demonstrado gentileza. Nos últimos dias, ele havia entrado em contato com ela não apenas para finalizar questões legais, mas também para saber se ela estava bem. Amara, tenho uma notícia importante para compartilhar com você esta manhã. Por favor, venha ao meu escritório assim que puder. Não perca essa oportunidade. Um misto de ansiedade e curiosidade tomou conta de Amara. Ela não fazia ideia do que Eduardo queria dizer, mas com certeza era algo grande. Ela se arrumou rapidamente, vestiu uma roupa simples, mas arrumada, e saiu do apartamento.
O escritório de Eduardo ficava em um prédio antigo, a entrada um pouco escondida atrás de fileiras de vitrines brilhantes. Ela entrou e, imediatamente, Eduardo se levantou para recebê-la, seus olhos brilharam ao vê-la. Olá, Amara, disse Eduardo, com voz calorosa. Obrigado por ter vindo. Tenho algo muito importante para te contar. Amara sentiu uma tensão sutil no ar. Pode falar, estou ouvindo. Você não recebeu o que merecia da família Soares, continuou Eduardo, mas há algo que você não sabe, e o Sr. Manuel preparou um segundo testamento. Amara olhou com surpresa e desconfiança nos olhos. Segundo testamento? Mas não estava tudo resolvido no primeiro? Eduardo assentiu, com um leve sorriso no rosto. Sim, mas o Sr. Manuel não deixou tudo para Carlos e Lúcia. Ele deixou todos os bens particulares dele, cerca de 18 milhões de reais para você, Amara. Amara ficou imóvel. 18 milhões de reais? Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seus olhos se arregalaram, e um nó apertou sua garganta. Ele escreveu, em uma carta à mão, você é a única que amou o pai de forma sincera e incondicional. A emoção aumentou ainda mais. Ela não conseguiu conter as lágrimas que agora escorriam. Jamais pensou que, no fim, receberia tamanha prova de amor e confiança. Ela não só havia sido reconhecida, ela havia sido valorizada. Durante todos aqueles anos, buscou o afeto da família, mas agora percebia que o Sr. Manuel sempre a amou. Isso, e é real? Amara perguntou, com a voz trêmula. Completamente real, respondeu Eduardo, assentindo. O Sr. Manuel te amava. E agora você receberá toda a herança pessoal que ele deixou. Ela se sentou, sentindo o coração ser preenchido por uma luz forte. Mal podia acreditar. Depois de tudo que tinha vivido, agora sabia que alguém realmente a enxergava, realmente a considerava parte da família. Eduardo sorriu, mas sua voz assumiu um tom mais sério. Eu sei que isso vai mudar muita coisa na sua vida, Amara. Mas você precisa entender que isso não será fácil. Carlos e Lúcia não podem saber disso. Amara assentiu, sentindo a firmeza crescer dentro dela. Ela não tinha mais medo deles. Eles teriam que lidar com as consequências do que fizeram. Eu não vou deixar que me tratem daquele jeito de novo, disse com firmeza. Vou mostrar que tenho valor. Eduardo a olhou com admiração. Seus olhos transmitiam confiança. Eu sei que você vai conseguir. Mas lembre-se, Amara, esse dinheiro não é tudo. Você precisa ter clareza do seu propósito e seguir seu próprio caminho. Não permita que ninguém, especialmente a família Soares, te faça se sentir pequena. Amara saiu do escritório de Eduardo com uma força que nunca havia sentido antes. Sabia que aquele dia mudaria tudo. A partir de agora, ela não seria mais a garota esquecida no canto escuro da família Soares. Não teria mais que se curvar diante de Carlos, Lúcia, ou qualquer outro. Ela tinha poder em suas mãos, e não permitiria que ninguém o tirasse. Caminhou para fora sem pressa, mas cada passo trazia uma nova determinação. 18 milhões de reais. Não era o dinheiro que a fazia sentir-se forte, mas o que ele representava, a prova de que ela era digna, de que o Sr. Manuel a amava e a reconhecia como parte essencial daquela família. Amara decidiu que, não apenas por ela, mas por todas as crianças abandonadas e por todos que viveram à sombra do desprezo, faria algo grandioso. Um fundo de caridade chamado o Fundo Manuel Soares só seria o primeiro passo. Ela usaria aquele dinheiro para ajudar pessoas em dificuldades, especialmente crianças sem amor e sem cuidados como ela foi um dia. Ao voltar para o apartamento, Amara pegou o telefone e ligou para Dona Carmen, a única que sempre demonstrou carinho por ela. Mesmo sem poder mudar tudo, era alguém em quem Amara confiava. Dona Carmen, tenho uma notícia importante para te contar, Amara disse quando ela atendeu. Amara, como você está? Está bem, minha filha? A voz de Dona Carmen estava cheia de preocupação, mas também de carinho. Agora estou bem, sim, respondeu Amara, com um nó na garganta. Acabei de receber uma notícia maravilhosa. Meu pai adotivo deixou para mim uma grande herança.
Dona Carmen ficou em silêncio por um momento, depois falou baixinho. Então você já sabe, não é? Eu sempre achei que o Manuel via em você o quanto você era merecedora. Amara não disse nada. Apenas sentiu a ternura nas palavras dela. Sim, Dona Carmen foi a única que esteve ao seu lado, mesmo quando todos os outros viraram as costas. Eu vou criar um fundo de caridade. Quero ajudar crianças como eu, que não têm família, que não têm oportunidade. E não vou mais deixar que ninguém me destrua, disse Amara, com voz firme. Essa é uma ideia maravilhosa, Amara. Você sempre teve um coração bom. Eu sei que você vai conseguir, respondeu Dona Carmen, com uma voz cheia de incentivo. Quando a ligação terminou, Amara sentiu como se uma nova luz tivesse invadido sua vida. A partir de agora, tudo seria diferente. Ela não era mais a menina do passado, nem uma estranha. Ela agora tinha poder, e estava pronta para assumir o controle de sua própria vida. Alguns dias depois, Amara se encontrou novamente com Eduardo para começar a realizar os trâmites da criação do Fundo de Caridade. Ele a ajudou a organizar uma cerimônia de lançamento de forma solene. Ela convidou todos os amigos, parceiros e também representantes da mídia para participarem do evento. No dia da inauguração, o grande salão foi ricamente decorado, com retratos do Sr. Manuel pendurados nas paredes, como uma homenagem àquele que sempre acreditou nela. Tudo estava cuidadosamente preparado, e Amara estava lá, sob as luzes brilhantes, sentindo que a luz finalmente recaía sobre ela. Quando a cerimônia começou, os convidados foram entrando um a um. Amara percebeu a diferença no olhar das pessoas. Elas não a viam mais como antes. Já não a viam como a filha adotiva ou da família Soares. Elas a viam como uma mulher de valor, com poder e com um propósito na vida. E isso a fazia se sentir orgulhosa. Um jovem repórter se aproximou, sorriu e puxou conversa com ela. Estamos muito honrados por participar da inauguração do fundo. Você poderia nos contar mais sobre os objetivos do projeto e por que decidiu criá-lo? Amara olhou para ele e sorriu levemente. O Fundo Manuel Soares nasceu porque eu queria fazer algo significativo, ajudar crianças que não têm oportunidades, pessoas que foram esquecidas pela sociedade. Todos nós merecemos uma chance de ser amados e cuidados. Quero trazer esperança para quem precisa de ajuda. O repórter fez anotações rápidas e continuou perguntando. Isso soa maravilhoso. Mas como você enfrentou as dificuldades dentro da sua família ao decidir criar esse fundo? Amara não hesitou, respondeu com franqueza. Minha família nunca me enxergou como deveria. Sempre me viram como uma estranha. Mas eu não preciso mais da aceitação deles. Eu posso fazer o que quiser, e não vou deixar que ninguém me impeça. As palavras de Amara ecoaram com força, e todos ao redor ficaram em silêncio. Ela já não era mais a garota frágil de antes. Ela era uma mulher forte, decidida e influente. Horas depois, a cerimônia terminou em meio a aplausos e elogios. Amara sentiu que finalmente havia se reencontrado consigo mesma não apenas como uma filha adotiva, mas como uma mulher independente, confiante e poderosa. Ela sabia que estava trilhando o caminho certo. Do lado de Carlos e Lúcia, eles jamais imaginaram que Amara conseguiria se reerguer e alcançar sucesso dessa forma. Eles sempre acharam que ela seria para sempre uma perdedora, alguém excluída da vida da família. Mas agora, começaram a perceber que Amara não apenas conseguia viver bem, como podia fazer ainda melhor do que todos eles. Numa noite, após a cerimônia de lançamento, enquanto Amara saboreava uma taça de vinho, seu telefone tocou. Desta vez, era Carlos. Ela atendeu, e a voz dele soou mais sem o tom de arrogância ou desprezo de antes. Amara. Você fez um bom trabalho. Me desculpe por tudo o que aconteceu antes. Talvez você mereça fazer parte da família. Amara sorriu, mas não respondeu de imediato. Depois de alguns segundos, ela disse: Obrigada, Carlos. Mas agora, não preciso mais do seu pedido de desculpas. Eu já encontrei meu próprio caminho. Dessa vez, ao falar, Amara não sentia nenhuma fragilidade.
Ela realmente havia descoberto o próprio valor. E agora, seguiria em frente sem olhar para trás. A lição que se tira dessa história é sobre resiliência e autoconfiança. Amara, mesmo sendo rejeitada pela família e pela sociedade, não permitiu que as humilhações e o isolamento definissem o seu valor. Em vez disso, encontrou força dentro de si mesma e decidiu transformar sua vida, criando valor para a comunidade. A história também ressalta que o amor e a aceitação devem vir de dentro de nós mesmos e que, às vezes, a rejeição dos outros é justamente o que nos impulsiona a nos tornarmos mais fortes. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.